Bom dia! Paz do Senhor Jesus! Graças a Deus! Mais uma manhã na presença do Senhor para ouvirmos uma palavra que vem direto do coração de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus! Como vocês estão no propósito? Firmes e fortes no esconderijo? Obrigada, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pelas vidas que o Senhor tem trazido para crescermos juntos. Obrigada, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Bom dia, paz do Senhor. Encaminha essa live para alguém ser abençoado com tudo que Deus tem para nos ministrar nessa manhã. Manda esse aviãozinho para essa pessoa que o Espírito Santo está colocando em seu coração. Glórias a Deus. Espírito Santo, você é bem-vindo, Senhor, nessa manhã, nas nossas casas. Senhor, é tudo que nós precisamos. Pai, tenha misericórdia dos nossos pecados, das nossas falhas, de pensamentos e crenças que não estão de acordo com o que o Senhor pensa. Nós queremos, Paizinho, conhecer Teu coração. Deixe-nos nessa manhã conhecer o Teu coração, Pai. Fala conosco. Quebra, Senhor, toda crença que é errada, tudo aquilo que acreditamos e tem impedido de vivermos a plenitude do propósito. Quebra, Senhor, toda crença que temos e tem atrapalhado de recebermos mais de Ti, de compreender em que parte da nossa história estamos e para onde nós devemos ir. Senhor, toca hoje nos nossos pensamentos, toca, Senhor, em traumas, toca hoje, Senhor, em toda crença, em tudo que acreditamos. Espírito Santo, que o Teu poder venha se manifestar em todas as áreas das nossas vidas nessa manhã. Oh, Espírito Santo, quebra hoje o nosso orgulho. Quebra, Senhor, toda rigidez de coração. Quebra, Senhor, os paradigmas. Quebra, Senhor, todo muro. Tudo aquilo que impede, que limita o Teu poder em nossas vidas. Hoje que seja quebrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nos coloca num lugar de humildade. Nos coloca, Senhor, nesse lugar de filhos que aprendem, de filhos obedientes, que servem com alegria e que, assim como Jesus, vivem para fazer a Sua vontade e não a nossa. És bem-vindo, Espírito Santo. Atraia os Seus filhos que precisam ouvir essa palavra. Atraia, Senhor, todas as pessoas feridas, amarguradas. Atraia, Senhor, as pessoas que não se sentem dignas. Pessoas que estão prontas para entrar no esconderijo, Pai. E nesse lugar ser tratado por Ti. Em nome de Jesus. Eu consagro essa live e eu declaro a presença de Deus na tua casa, na tua família, na tua empresa,
onde você está agora. Que o abraço do Espírito Santo te alcance nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos na 6ª live do nosso propósito esconderijo. E hoje a palavra está em 1 Samuel, capítulo 22. Diga assim: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, Espírito Santo. Primeiro vamos nessa palavra, depois nós vamos em outra. 2 Samuel, capítulo 22, diz assim: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Isso daqui já é lá no final da história. E disse: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz. E o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama. Baixou ele os céus e desceu e teve sob os pés densa escuridão. Aqui Davi está dizendo, quando tudo aquilo acaba, a perseguição de Saul e o Senhor do livre, ele vem com um cântico. É bem grande esse cântico, depois você pode lê-lo, orá-lo, cantá-lo. Porque é um salmo enfiado aqui em 2 Samuel. E nós entendemos que o Senhor sempre foi o esconderijo, o escudo, o lugar em que Davi se refugiava, esse lugar em que o Senhor tem nos chamado para estar. Diga assim: o Senhor é a minha rocha, o Senhor é quem me livra, o Senhor é o meu refúgio, Ele é meu esconderijo, o meu escudo. E nele eu me escondo. Amém? Com essa declaração, entendendo que é no Senhor em quem nós devemos nos esconder, entendendo que é o próprio Deus quem nos esconde, quem nos protege, entendendo que é o próprio Deus que às vezes nos tira dos holofotes, nos tira de grandes lugares. Nós vamos conhecer a história de uma caverna aqui.
Agora você pode abrir a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 22. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te amamos, Deus. Amamos a tua palavra. Amamos a tua voz, Senhor. Em ti está toda a sabedoria, toda a graça, misericórdia, poder. 1 Samuel, capítulo 22. Davi, aqui, nesse capítulo, nessa parte da história de Davi, ele ainda estava fugindo de Saul, seu sogro, que o odiava, que tinha inveja, ciúmes, que estava endemoniado. E diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Escuta. Esse é o tipo de gente que tem que andar com o rei. Vamos ler de novo? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. No versículo 2: Ajuntaram-se com ele todos os homens que se achavam em aperto, pessoas com dificuldade, pessoas passando por momentos muito difíceis. Todo homem endividado. Tem alguém endividado aqui? Tem alguém que está olhando para a direita, para a esquerda e fala: meu Deus, eu não tenho saída, como que eu pago isso daqui? Meu Deus, a minha situação está difícil. Me enfiei num buraco. Eu tô aqui com um bolo de neve. E todos os amargurados de espírito. Pessoas com mágoa, pessoas tristes, pessoas desgostosas, pessoas feridas. Talvez você esteja passando por situações que você não gostaria de estar vivendo. Você olha e diz assim: eu sei que não é certo passar por isso. Não é isso que eu sonhei pra mim, não é isso que eu planejei, eu não sou esse tipo de gente. Talvez você carrega feridas de coisas que você não teve culpa, de traumas que aconteceram lá na sua infância, que você não planejou, você não escolheu. Era esse tipo de gente que correu ali para junto de Davi na caverna de Adulão. Pessoas que não tinham outra saída. Pessoas que talvez nem foi Deus quem as escondeu. Elas mesmas se esconderam. Porque quando nós estamos abatidos, quando estamos tristes, nós fazemos isso. Hoje eu não quero ver ninguém. Eu não quero estar exposto. Eu não quero mesmo expor. Não faço questão nenhuma de Deus me expor. Eu quero me esconder. Porque tem pessoas que são tão corretas, mas por motivo de força maior não consegue pagar uma conta. Por motivo de força maior, por mais que tenta, ficou muito ferido, aconteceu uma traição, aconteceu algo difícil. E ela sabe que o coração dela não está correto. Ela mesma quer se esconder. E a palavra diz que não eram pessoas perversas,
pessoas más, não. Diz que eram pessoas feridas, porque eram homens endividados, amargurados de espírito. Não falam que eram assassinos, que eram do tipo perverso de pecadores. Mas eu, lendo aqui, eu vejo pessoas improváveis de serem o que depois eles vieram a ser. Escute. Eu amo essa história porque às vezes passamos por situações que era para nos matar. Mas por causa da graça de Deus, saímos dali ainda mais fortes. Às vezes nós passamos por situações que o próprio diabo planejou para acabar com a nossa vida. Para falar, agora não se levanta nunca mais. Depois dessa traição não levanta, não ri mais. Depois desse abandono, nunca mais vai servir a esse Deus. Depois dessa rejeição, vai voltar para o mundão. Depois dessa facada nas costas, vai abandonar o ministério. Depois desse roubo, não vai querer mais saber de louvar esse Jesus, não. Só que aí, Deus que é lindo, Deus que não desperdiça nada, Deus que Ele é profissional na reciclagem de lixos. Ele olha para os escombros e diz assim: com meu poder, você pode se levantar daí e construir algo grande. Ninguém acredita. Satanás está achando que você morre agora nessa história e que você não vai viver o propósito. Mas por causa do meu poder, do que eu posso fazer na caverna de Adulão, você vive o sobrenatural de Deus. A caverna de Adulão é um lugar onde pessoas improváveis entram e ali elas são curadas e restauradas. Porque Davi, que tinha um coração lindo, um coração de um rei, um coração que se importava com as coisas simples, não era vaidoso. Ele não estava à procura de grandes soldados, ele precisava só dos corações leais. Escute, dê valor às pessoas leais que você tem na tua vida. Talvez você não tenha com você pessoas de grandes posses, pessoas com grandes habilidades, mas aquela pessoa que é leal, aquela pessoa que não te abandona, aquela pessoa, aquele amigo, aquela amiga que vai te defender de unhas e dentes, que vai proteger a tua imagem, que jamais vai falar de você algo. Valorize essa pessoa, porque essas pessoas que entraram com Davi na caverna de Adulão foram leais. Sabe o que elas se tornam depois? Porque Davi começou a treiná-los. A caverna de Adulão é um lugar de cura, é um lugar de treinamento. Assim como Esther passou por um ano de um processo. Eu sempre falo que a mentoria Escolhidas, ela é o processo de Esther, porque quando o Senhor me deu essa mentoria, Ele me deixou muito claro o nome, as cores, os módulos, o que deveria ser ensinado ali. E Ele disse, é o processo como de Esther. Primeiro, a cura. Primeiro, o óleo. Primeiro, a gente vai cutucar nas feridas. Sabe, quando a gente entra na caverna de Adulão,
as nossas feridas começam a ser cutucadas. Deus não cura ferida sem antes abri-la. Você vai perceber que quando nós entramos em uma caverna para sermos transformados, Deus vai começar a mexer em áreas, Deus vai começar a mexer em crenças, em traumas, em feridas que você achou que estava curado, que estava esquecido, mas na verdade só estava escondido. Só que enquanto Ele te esconde das pessoas, Ele expõe as suas feridas. Não é para as pessoas verem, é um processo entre você e Deus. E quando as feridas são expostas, Ele fala assim: olha, filha, filho, sabe por que você age assim? Porque você pensa assim. Sabe por que você pensa assim? Porque lá na tua infância, quando você passou por um trauma, você instalou essa crença. Sabe por que você age dessa forma? Sabe por que você busca a atenção das pessoas? Você faz de tudo para agradar as pessoas. Às vezes você deixa de pensar em você para pensar nos outros. Sabe por que você é assim? Porque quando pequeno, você queria a atenção do teu pai, ele não te dava. Você queria a atenção da tua mãe, você não recebia. E ainda hoje você tem essa carência afetiva de ser amado, de ser visto. É por isso que você faz de tudo para agradar. Mesmo querendo dizer não, você diz sim. Mesmo recebendo às vezes comandos de Deus para fazer outra coisa, mas quando alguém te pede algo, você não consegue dizer não. Porque dentro de você é uma carência que você tem deixado o homem suprir. Você já pensou o Senhor expondo as suas feridas para você mesmo? Para que você entenda o seu comportamento? Na mentoria Escolhidas, o primeiro módulo é dessa cura, sabe? É de cutucar, expor, derramar o óleo. Como Esther que passou 6 meses sendo trabalhada com óleos. O óleo ele purifica, o óleo limpa. Na terça-feira, na noite profética, quando o pastor Edivaldo jogou óleo em mim, entrou óleo no meu olho, no meu ouvido, no meu nariz, na minha boca, todos os orifícios da minha face, entrou óleo. Eu disse, eu tô completamente purificada, porque tudo foi lavado aqui dentro. Engoli bastante óleo. Até o nenê já tá todo cheio da unção. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer encontrar as feridas e derramar do óleo dele, purificar. Purificar, matar larvas, porque os demônios se aproveitam das feridas. Os demônios se aproveitam de crenças que a gente instala na nossa mente. Como eu já tive tantas crenças quebradas ao longo desses anos, que o Senhor foi me curando, Ele foi me mostrando coisas que eu acreditava ao meu respeito que estava totalmente errado. Por exemplo, crença da religiosidade, de que se eu não pintar minha unha de vermelho, se eu usar saia, se eu deixar o cabelão crescer, então eu vou pro céu. Mas fulana que não faz como eu, então ela já está condenada ao inferno. Eu tinha esse tipo de crença. Eu tinha crença sobre a minha identidade, de que eu não era amada, de que as pessoas não poderiam me amar só por eu ser quem eu sou. E quando o Senhor começou a trabalhar cura em mim e a me limpar da rejeição, Ele começou a expor, olha o tipo de pensamento que eu tinha, que o meu marido não me amava, que ele estava comigo por qualquer motivo, menos por amor. Satanás falava, aquele espírito de rejeição falava na minha mente assim: ele não te ama,
ele não te acha bonita. E aquele tipo de pensamento o tempo inteiro me fazia ser uma mulher ciumenta, uma mulher... Claro que quando eu casei com o Neto, eu já estava um pouco mais madura, mas quando mais novinha, mentirosa, barraqueira, manhosa, sabe? Com tudo fechava a cara, ficava bicuda. Eu era esse tipo de mulher que, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, discernimento das coisas espirituais e das coisas da alma, porque não adianta a gente só saber de demônio e de anjo, a gente tem que entender a alma humana. Somos tricotômicos, corpo, alma e espírito. E o espírito e a alma, eles são assim, ó. Não tem como você só expulsa demônio e não cura a alma da pessoa, não adianta. Eu percebi ao longo dos anos, expulsando demônios, que os mesmos demônios voltavam porque encontravam uma brecha de ferida aberta. Aquele espírito sempre voltava, por mais que a pessoa ia para a igreja, ela adorava, ela orava e jejuava, ela ainda assim se sentia rejeitada. Ela não conseguia viver o propósito dela, não conseguia obedecer ao chamado de Deus para a vida dela, porque a autoestima dela era lá no chão. Não conseguia ouvir a voz de Deus porque era tanta crença que impedia, bloqueava ouvir a voz de Deus. Você está entendendo como é grave a questão de traumas, de crenças? Tudo isso impede a gente de ouvir a voz de Deus. Às vezes você está ouvindo, às vezes Deus está falando, porque Deus fala o tempo inteiro. Só que você não está entendendo, porque é a tua crença. Não, Deus não fala comigo, Deus só fala com o pastor. Não, essa não é a voz de Deus, é a voz do diabo. Eu lembro que quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, eu recebi um comando, veio como um pensamento. Dê X para essa pessoa. Era uma pessoa que eu não conhecia. E eu falei assim: oi? Esse valor é muito alto. É a voz do diabo. Quando eu falei a voz do diabo, a mesma voz falou comigo de novo. E o diabo tem prazer de você ofertar. E o diabo quer que você pare de ser uma pessoa escassa e confie na voz do Senhor. E o diabo quer que você seja generosa. Aí eu, meu Deus, me perdoa. Entendi. E fui lá e dei o valor. Deus mandou. Então, quando nós começamos a ler a palavra, porque também não me venha dizer que você ouve a voz de Deus sem conhecê-lo através da palavra. Ter tempo de oração, de jejum, de busca. Começamos então a discernir a voz de Deus e o Senhor vai dando comandos, faz isso, faz aquilo, para que você seja treinado à voz dele. Para que você consiga discernir o que é a voz do diabo, o que é a voz da sua alma, os seus próprios pensamentos, e o que é a voz de Deus. Tem muita gente que confunde todas as vozes e sai por aí falando que foi Deus e foi a própria carne da pessoa. Quantos profetas entregando coisas que é da carne dele, Deus falou A, ele complementa com B, C, D, E, F, G, H. Eu amo o profético, mas eu vejo muito com profecias. Muito. Eu sei quando é Deus falando e quando é a carne da pessoa falando. Busque esse dom. Busque o dom de discernimento de espírito. Onde a gente tá? Que da caverna já fui pro dom. Feridas, né? Esse é um lugar em que nós devemos entrar antes de viver o propósito, a caverna de Adulão. A caverna de Adulão. O lugar onde os improváveis entram, todos endividados, todos devendo. Talvez você esteja devendo muito para Deus.
Como que a gente deve para Deus? Estamos cheios de dívidas. Eu quero te ensinar isso. Como que a gente deve para Deus? E eu nem vou falar de Malaquias 3, onde Deus fala que a gente rouba, né? Quando a gente não dizima e não oferta. Não é sobre isso. Jesus ensina uma oração, que é a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, então a gente tem dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus está dizendo que quem peca contra nós, quem nos magoa, quem nos fere, quem nos abandona, quem nos trai, quem fala mal da gente, quem nos critica, quem nos abusou emocionalmente, psicologicamente, sexualmente, quem nos fez o mal, quem nos deve algo, nós devemos perdoar. E quando nós perdoamos, então o Pai nos perdoa. Na caverna de Adulão é isso que nós aprendemos de cara. Perdoar. Perdoar. A ofensa que carregávamos, ela precisa ser deixada ali na caverna de Adulão. Nesse esconderijo de tratamento onde Deus pega as pessoas improváveis para transformá-las. Sabe no que esses improváveis, no que esses amargurados de espíritos, endividados, homens que se achavam em aperto, sabe no que eles foram transformados alguns capítulos adiante? Nos valentes de Davi. O exército que caminhou com Davi e venceram tantas batalhas. Davi conseguiu treiná-los, conseguiu extrair o melhor do coração de cada um daqueles homens. Minha irmã, meu irmão, é isso que o Senhor quer fazer com você nesse tempo. Nesse tempo de esconderijo, o Senhor quer te mostrar que há muito mais do que dívidas aí. O Senhor quer te mostrar que tem crenças tudo errado. Crenças, valores, coisas que você tem em seu coração, pensamentos que você acredita que está errado. Você pensa, eu não posso, eu não consigo. E Deus quer que você mude essa chave e diga, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez se eles chegassem todos endividados, amargurados, apertados, e Davi falasse, vocês vão sair daqui grandes soldados, muitos diriam assim, eu? Quem sou eu? Eu estou fugindo. Eu não dou conta nem de pagar minhas dívidas. Eu vou vencer uma guerra. Quem sou eu? Eu não dou conta nem de mudar meu coração. Eu estou amargurado, eu estou triste. Eu não dou conta. Só que Deus, assim como Davi, é um Deus que Ele acredita em você. Ele acredita no teu potencial. Ele sabe que Ele já colocou lá na eternidade tudo que você vai precisar para viver o chamado, para viver o propósito. Ele já colocou, tá tudo dentro de você. Pode ter um monte de bloqueio em cima junto. Pode ter muita ferida encobrindo. Pode ter uma grande muralha escondendo. Só que Ele vem para quebrar a muralha. Ele vem para curar a ferida. Ele vem para mudar a tua crença, para que os talentos, as habilidades, os dons, o potencial seja totalmente exposto. Para quê? Para minha glória? Claro que não, para a glória dele. Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ei, você foi feito para a glória de Deus. Você foi feita para a glória de Deus. Você não foi criada para este mundo, criado para estar aqui vivendo uma vida de fracasso. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor
te chamou para ter vida e vida com abundância. Para que todos possam ver, uau, Deus está na vida dele, na vida dela. Deus quer sim ver você alçando altos voos, sem perder o coração humilde, sem perder o amor, sem perder os atributos transferíveis de Deus. Deus quer que você cresça, Ele tem prazer nisso, em ver você brilhando a glória dEle, não a sua própria glória, não a sua própria luz, porque eu faço e aconteço, não, mas porque Ele fará através de você. Deus tem prazer nisso. Mas enquanto você estiver só maquiando feridas, enquanto a sua identidade estiver toda distorcida, você continuar dizendo eu não posso, eu não consigo, é impossível, você não deixa Deus te tratar. Eu quero que você diga assim, agora aí, que você repita na sua casa: Senhor, onde tem uma ferida, onde ainda tem um trauma, pode mexer, pode cutucar. Senhor, o que eu acredito que é errado, por favor, exponha. Senhor, a crença que me atrapalha viver a plenitude de vida, a abundância da vida, por favor, exponha, me muda, me transforma, quebra meu orgulho, me quebra como um vaso, me deixa na caverna de Adulão um tempo. Nós não sabemos quanto tempo Davi ficou ali com aqueles homens na caverna de Adulão. Mas dali um pouco já tinham 600 homens. E dali mais um pouco eles estavam guerreando e vencendo batalhas. Aqueles homens que antes eram fracassados, de repente estão cheios de coragem, ousadia, porque o Espírito Santo é espírito de coragem, ousadia, intrepidez. Quando nós vemos uma pessoa cheia do Espírito Santo, nós vemos alguém que não está se importando com a opinião alheia, alguém que não está com medo, alguém que confia e pode todas as coisas naquele que fortalece. Sabe, porque Deus me dá comandos e mesmo sem ter estrutura física nenhuma, eu dou os passos de fé. O Senhor fala, vai para tal país. E mesmo sem ter dinheiro para pagar a passagem, mesmo sem saber quantas pessoas vão se inscrever, eu dou o passo de fé. Quando o Senhor fala, vai para uma nova igreja, mesmo sem ter dinheiro, e nós já sabíamos que ia gastar mais ou menos $500 mil, nós demos o passo de fé. Quando o Senhor diz, oferta teu carro, eu vou ficar de a pé, vai saber por quanto tempo, mas eu obedeço a voz dele, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando somos cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, ousadia, intrepidez, e não de timidez, não de medo, porque a palavra diz, eu não dei o espírito de medo a vocês. O problema é que às vezes não conseguimos ser cheios do Espírito Santo, porque estamos com um lixo acumulado. E o Espírito Santo não vai ocupar o mesmo espaço do lixo. Bora tirar esse lixo. Bora, deixa Deus reciclar. Bora desentulhar os poços. Desentulha isso daí, tira as coisas do passado. Exponha, deixa Deus expor e curar. Crenças, feridas, traumas, paradigmas. Para que você então seja cheio. Para que você ouça a voz de Deus. Para que você caminhe. Para que você seja totalmente preparado.
para ser um valente de Davi? Quantos aqui creem que Deus está te chamando para um novo nível, para ser valente, para entrar em guerra, ganhar guerras e tomar posse dos despojos, tomar posse da terra, tomar posse daquilo que Deus está te entregando, destruir os inimigos. E quando eu falo destruir inimigos, não é destruir pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, demônios. Quando eu falo destruir os inimigos, é os próprios demônios, os próprios espíritos que agem em pessoas e às vezes agem na gente mesmo, porque a gente dá legalidade. Eu acho lindo Davi olhando para aqueles homens improváveis. Mas ele já tinha vivido tanta coisa em Deus. Ele já tinha feito coisas improváveis. Ele já tinha matado leões, ursos, gigante, com uma pedrinha. Ele já tinha feito muitas coisas improváveis. Treinar aqueles homens era mais uma delas. Deus está te chamando para viver isso nele. Deus está te convocando nessa manhã, nesse propósito, para olhar para áreas da tua vida que humanamente é impossível. Humanamente é lixo, humanamente não tem jeito. Talvez essa área seja o seu casamento, seja o seu ministério, a sua vida espiritual, sua paternidade. Talvez você tenha ouvido muitos nãos, muitas portas fechadas, diagnósticos. Talvez tenha muitos impossíveis na tua vida que você olha e fala, não tem jeito. Humanamente impossível. Eu quero que você exponha o teu impossível para Deus agora. Aquilo que você fala é improvável, é impossível, não tem como. Deus não pode fazer. Talvez até possa, mas por que Ele faria comigo? Eu quero que você comece a expor isso agora. Se é na tua saúde, se é... E eu disse assim, Deus não pode fazer, Ele pode fazer todas as coisas, mas talvez você já orou tanto. Talvez você já pediu e não aconteceu até hoje. Só que eu creio que quando nós, os ministros do Evangelho, nós pregamos uma palavra da mesma unção que estava naquele tempo, da mesma unção que estava em Davi, da mesma unção que tinha dentro daquela caverna de Adulão, essa unção é liberada sobre nós essa manhã. Uma unção de transformação. Uma unção de transformar o improvável em um valente. De transformar o ferido em libertador. De transformar o destruído em um grande milagre. Oh, aleluia! Essa unção está sobre nós essa manhã. E se você crê, Deus fará. Deus pode fazer sim. Tudo é possível ao que crê. Quero que você feche seus olhos e repita comigo isso na tua casa. Tudo é possível ao que crê. Aumenta a nossa fé, Senhor. Tudo é possível ao que crê. Fica com seus olhos fechados, abre o teu coração. Aumente suas expectativas no milagre. Aumente a sua fé agora no Senhor. Pai, Senhor,
Nós não confiamos em carros, nem em cavaleiros. Senhor, nós não temos a outro Deus, nós não temos a quem pedir. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos em Ti. Oramarabassubre, canta labachei. Senhor, da unção que estava sobre Davi, que transformou, Pai, improváveis em os valentes de Davi, que dessa unção esteja sobre nós nessa manhã. O mesmo poder que o Senhor usou, Pai, dentro daquela caverna, para curar, para transformar, Deus, para ativar, que seja liberado sobre nós agora uma unção de cura, uma unção de governo, Deus. Em nome de Jesus, exponha feridas e traga o óleo de cura. Exponha os pensamentos errados, Senhor, não nos deixe caminhar debaixo de engano. Não nos deixe, Senhor, caminhar debaixo de mentira. Mentiras que contaram para nós, mentiras que nós mesmos inventamos, mentiras que o diabo colocou em nossa vida, que seja quebrado nesse tempo. Deus, estamos no esconderijo. Ramaya sore cantarabasúbria. Ramachere calaramassoi derebachere barabasu recanta labassória. Para passarmos pela transformação, Deus. Use o tempo que for necessário, mas tire-nos daqui apenas quando tivermos curados. Tire-nos deste lugar, Senhor, apenas quando estivermos completamente transformados e prontos para suportar a unção, para suportar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu declaro que é uma manhã de milagres. Eu declaro, Senhor, nós estamos pondo os nossos impossíveis da nossa mesa hoje. Estamos te entregando o que é impossível, que nós não podemos fazer com as nossas mãos. O que só o Senhor pode fazer. Aquilo, Senhor, que só o Senhor pode fazer. Eu te peço, faça. Oh, Jesus, nós cremos em Ti. Eu declaro milagres nas finanças. Portas sendo abertas onde estavam fechadas. Deus, eu declaro milagres no casamento. Sentimentos são transformados hoje, nessa manhã. Eu declaro milagre na saúde, doença desaparecendo nessa manhã. Eu declaro contratos sendo liberados. Anjos de Deus, busquem as pessoas certas, traga os contratos certos, entregue caneta, ramassobre canta, ramassuiribanda labaxeira. Oh, Jesus, ações que estavam pendentes são liberadas. Dinheiro que estava pendente é liberado nesses dias. Relacionamentos que estavam quebrados são consertados. Corações são mudados porque há uma unção de transformação liberada nessa manhã. Olabaia sorecandara massuiri manda lavachere barabás. Rebadaramassore canta rabasso ire canta labachere badarabassoria. Candaramasso e decanta lamasso e de bachere badaiace.
Ribadaya shere canta ramasso robocoto robosi andarabas. Oh, Jesus. Nós cremos em Ti, Jesus. Nós cremos em Ti. Não sairei deste lugar enquanto não ser completamente transformada. Não sairei pra batalha lá fora enquanto aqui dentro não estiver vencido. Primeiro em nós, depois através de nós. Primeiro o Senhor está mudando dentro de nós e depois nos usará para que nós ajudemos a mudar situações lá fora. Amém. Receba teu milagre. Receba teu milagre. Receba a tua transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Lugar onde os improváveis são gerados em Deus. Deus não gera nada expondo. Um bebê bem escondidinho enquanto está sendo gerado. Tem uma nova versão sua sendo gerada nesse esconderijo. No primeiro dia nós abrimos mão da pressa, lembra? Abrimos mão da pressa. Oh, Jesus, obrigada por essa manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Vamos cantar isso? Posso crer que em minha vida um milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. É antigo, vamos lá. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim. Cante. Sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar.
o preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nessa hora. Hoje o meu milagre vai. Meu Deus, eu creio que o milagre está sendo entregue em nossas mãos. O tempo da tua cura, o tempo da transformação, o tempo do improvável ser transformado em um grande valente de Davi chegou na tua vida, em nome de Jesus. Viva esse processo em Deus, que nós temos aprendido que Deus é um Deus que ama trabalhar por meio de processos. E você que quer fazer parte da mentoria Escolhidas, esse lugar de cura, esse lugar de ativação, de propósito, é só para mulheres, tá bom? Já homens tentaram, mas eu fiz uma linguagem para mulheres. O Senhor me chamou para cura de mulheres e eu vou ter o prazer de ser a sua mentora. A gente vai se encontrar toda semana por videochamada no Meet, todas as alunas reunidas, recebendo uma direção. E todos os dias vocês têm uma aula de 15 minutinhos para você fazer. Quando der, essa aula é gravada, você assiste pelo seu celular de manhã, à tarde, à noite. E o primeiro módulo já é para sua cura. É expondo todas as crenças, todas as feridas, tudo que está errado dentro de você, para ser curado, ser transformado. Depois a gente trabalha o módulo frutos, para que você comece a dar frutos. Os discípulos são reconhecidos por quê? Pelos frutos. E depois, o módulo propósito, para que você entenda para o que você foi criado. Qual que é o teu propósito? Para o que Deus está te chamando nesse tempo? Você não está aqui à toa. Você não foi feito à toa. Então, você vai descobrir talentos em você, habilidades em você. E a voz de Deus vai te guiar para um lugar de obediência, para que você saiba o que você deve fazer aqui na terra. Para que você possa dizer como Paulo, ó, combati o bom combate. Fiz direitinho o que eu tinha que fazer. E no último módulo, é o módulo governo, onde você vai aprender a ser um bom líder, onde você vai aprender sobre família, sobre ministérios. Então, uma mentoria muito completa, você pode entrar a qualquer momento e você não vai se perder, é só fazer as aulas certinhos. As lives que são as terças, né, o nosso encontro pelo Meet, tá tudo gravado. Se você não conseguir entrar na terça, 4 horas, não tem problema. Valor, alguém perguntou o valor. Para quem está no propósito, 45% de desconto. O link vai ser enviado lá nos grupos. Não vou colocar nos stories porque é algo para quem tá no propósito, tá bom? Peço até que não fiquem espalhando esses links, mas a gente já tá quase no fim do propósito, é algo para vocês, tá bom? Então, a gente vai colocar de novo lá no grupo, 45% de desconto. E é um tempo lindo, como de Esther, como o Senhor deixou muito claro para mim, como de Esther, para que você seja curada e ativada para tomar posse do reino que o Senhor tem para você, para que você governe sobre aquilo que o Senhor tem te colocado. Amém? Que manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, por essa palavra, por essa direção. E comente aqui na live o milagre que você já está recebendo, o que essa palavra mais ministrou no seu coração, tá bom? Alguém perguntou, pastor, os livros estão com desconto? Eu fiz uma super promoção. Você vai comprar esses 2 livros e vai ganhar esse de R$45, tá? Mas é só também durante o propósito. Faz o seu pedido durante o propósito. Depois acabou essa promoção, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Um dia extraordinário. Medite no que o Senhor falou hoje contigo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.